Amém, igreja, a paz do Senhor. Pamela aqui falando do canal Desafio da Restauração. E vamos orar, igreja? Vamos aí trazer mais algumas palavras que o Senhor quer falar ao nosso coração, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu me coloco diante da Tua presença, junto com cada vida que está ouvindo essa palavra. Peço que o Senhor, papai, em nome de Jesus, me use e que não seja eu falando, mas o Senhor com essas pessoas, papai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor venha com a Tua palavra penetrar no oculto, no escondido, naquilo que o Senhor sabe que nós precisamos, que a Tua palavra entre, Deus, para separar a verdade, né, Pai? A verdade do Senhor daquilo que é a mentira do inimigo que tem agido em nossas vidas, Pai. Nos liberta, Senhor, nos ajude a entender a Tua palavra, nos ajude a nos posicionar da forma correta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tira todo desânimo, todo cansaço, ajude essas vidas a ouvirem essa palavra e que essa palavra, eles coloquem ela em prática, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, Senhor, Espírito Santo. Amém. Amém, igreja. Hoje nós vamos falar sobre a oração da cerca de espinhos, se ela ajuda ou não, né? Eu vou ler aqui o versículo que fala Oséias 2, do 6 ao 7, que fala assim: Portanto, vou pôr ao redor dela uma cerca de espinhos e vou construir um muro na estrada, para que ela não encontre o caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Essa passagem, né, quem não conhece a história de Oséias, Deus, né, falou para Oséias amar sua esposa, mesmo ela estando ali cometendo adultério, né, porque ela tinha outros, ela adulterava, né, e Deus colocou no coração de Oséias, começou a direcionar Oséias a lutar pela vida da sua esposa, ali pela restauração ali do casamento dele, né? E Deus falava para Oséias, né? Ame a sua esposa, que mesmo que ela esteja adulterando, te traindo, ame ela assim como eu amo o meu povo, o povo de Israel, que também tem me traído, né? E como se aquilo fosse um exemplo, né? O fato de Oséias lutar por alguém que estava virando as costas ali para ele, que estava traindo ele ali, né? Também demonstrava a mesma coisa que Deus passava com o povo de Israel naquela época, né? E trazendo para nossa vida também não é muito diferente, porque o ser humano, muitos se rebelam contra Deus, né? Mesmo com a morte de Jesus na cruz, mesmo com Jesus fazendo tudo o que ele fez na cruz, muitos, né, um dia o serviram, abandonaram ou se rebelaram mesmo contra o Senhor e estão longe, né, decidiram trocar o Senhor, né, traíram ao Senhor, de abandonar o Senhor por algo ou por alguém, né, ou por alguma coisa desse mundo aí que possa ter tirado o lugar do Senhor aí na vida dessas pessoas. Mas se você é uma dessas pessoas, você está ouvindo essa palavra, e essa palavra é para você, né? Não só para você, mas para todos aqueles que também estão buscando pela restauração de suas famílias. Tem muitas pessoas, não, algumas pessoas já me perguntaram, né? Mas Pamela, a pessoa traiu, então diante da palavra de Deus eu tenho o direito, né, de ir atrás, né, de poder ter uma segunda aliança, poder viver minha vida, né. Assim, segundo a palavra de Deus, né, Jesus ele fala sobre isso, né, porque Moisés havia falado da carta do divórcio, né, no tempo do Antigo Testamento, ali para aquele povo, mas o próprio Jesus falava, né, que aquela carta de divórcio era porque aquele povo tinha um coração muito duro. Mas também a própria Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, né? E o próprio exemplo de Jesus, ainda que ele permita, né,
Assim, está escrito na palavra de Deus que se alguém, né, se o seu cônjuge adulterar contra você, você pode sim seguir a sua vida. Você pode sim pedir o divórcio, né? Mas o próprio exemplo de Jesus na cruz não demonstra que essa é a vontade do Senhor. Porque o próprio Jesus, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi abandonado. E nós que servimos ao Senhor Jesus achamos que nós nunca poderíamos passar por isso. Nós confiamos no homem, acreditamos que o homem, né, nunca vai falhar conosco, sendo que nós também falhamos, né, nos nossos relacionamentos. Não se trata só de quem errou também. E eu acredito que quando envolve uma terceira pessoa no relacionamento de um casal, havendo a traição ou não, ambos erraram. Ambos, não tem como você falar que foi só o seu cônjuge que errou ou que traiu, né? Então, assim, a gente precisa entender e olhar para Jesus como o nosso maior modelo e exemplo a ser seguido. Jesus, ele perdoou. Ele te perdoou. Ele me perdoou. Ele me perdoou quando eu me afastei dele. Ele me perdoou quando eu pequei contra ele, quando eu traí a ele, quando eu troquei ele por outra coisa ou por outro alguém, ou até mesmo pelas minhas próprias vontades, né? Quando eu coloquei a minha vontade no lugar do Senhor. Então, o Senhor, quando eu pude voltar para os braços do Senhor, porque eu há muitos anos atrás, né, eu havia me desviado na minha adolescência do caminho do Senhor. Então, quando com muita luta eu consegui voltar para o Senhor, e eu não ouvi assim nenhuma palavra assim, ó, você me traiu, não quero mais você. Você me abandonou, não quero mais você não. Muito pelo contrário. Quando eu entrei na casa de Deus e Deus usou uma pessoa para falar comigo, uma mulher muito usada ali por Deus ali. E Deus começou a falar através dela na minha vida. E ele falava para mim que ele estava me esperando e que eu era a menina dos olhos dele. E que ele em nenhum momento, né, ele me acusou. E olha que eu tinha feito muita coisa errada, gente. Muita coisa errada. Em nenhum momento ele me acusou, em nenhum momento ele me rejeitou quando muitos me rejeitavam naqueles dias. Praticamente todos me rejeitavam. E ele foi o único que me abraçou e falou que estava me esperando e que eu era a menina dos olhos dele. Então, assim, a partir daquele dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu nunca mais consegui sair da presença dele. Ainda que eu passei por esse processo de deserto, ainda que eu entendo que eu me perdi, mesmo estando no caminho do Senhor, eu me perdi ali em relação à minha família, em relação a algumas coisas que eu deveria ter abrido mão, que o Senhor também já havia me orientado antes da destruição da minha família, mas eu não praticava. Eu achava que era normal, né? Sei lá, acho que eu estava tão cega. E eu ia levando, e o Senhor ia me orientando, falando para mim mudar, para mim parar de desrespeitar meu marido, para mim parar de gritar com meu esposo, né? Ter uma relação ali ativa, mais ativa, né, com meu esposo. E eu achava que o meu esposo ia aceitar tudo, que o meu esposo nunca, por ele também estar no Senhor, a minha visão, eu achava que ele estava no Senhor. Então eu achava que ele nunca ia fazer o que ele fez, que ele ia suportar até o fim o nosso casamento, pelo propósito da família. E eu também, aquele casamento assim, que não tinha nada a ver com a vontade do Senhor. Um casamento que hoje sim eu posso dizer que eu tenho um casamento maravilhoso, restaurado. Eu olho para trás e eu falo, meu Deus, eu precisava ter passado por isso para que hoje eu pudesse viver o que eu estou vivendo. Senão eu nunca daria valor, né? E ainda assim, às vezes a gente acaba, em alguns momentos, não dando o valor que a gente precisa dar.
E aí o Senhor nos mostra, nos leva de volta para nos mostrar da onde Ele nos tirou, o que Ele fez na nossa vida. Então talvez você não entenda o tempo, por que está demorando tanto, né? Mas hoje eu entendo que se Deus tivesse me dado antes o meu casamento, talvez hoje eu não teria ele. Eu não teria dado mais valor nele, não. E o Senhor teve o tempo certo para agir na minha vida. Então, igreja, se o Senhor te perdoou, se o Senhor te aceitou, mesmo depois de todas as suas traições, mesmo quando você escolheu o pecado, não escolheu Jesus, mesmo quando você colocou seu cônjuge no lugar de Deus e você não quis saber de Jesus, não quis saber de Deus, mesmo quando um filho está no lugar de Deus na sua vida, isso também é traição, isso é idolatria. Mesmo quando o dinheiro na sua vida é mais importante que tudo. Você abre mão de estar com seus filhos por dinheiro, você abre mão do seu caráter por dinheiro, se precisar você enganar as pessoas, passar perna nas pessoas, né? Dar calote nas pessoas, você vai fazer, porque o dinheiro é o mais importante, não o seu caráter, não você mesmo diante de uma situação difícil, você chegar na pessoa e falar, ó, eu vou te honrar, me espera um pouquinho que aconteceu um imprevisto, mas eu vou fazer. Então, assim, as pessoas, elas querem ouvir de Deus, não, vai para uma segunda aliança. Deus falou, né? Jesus falou, na verdade, né? Sobre o divórcio, né? Sobre a questão da pessoa realmente poder se divorciar ali. Mas eu não vejo Jesus falando que você está apto, né? A ter uma segunda aliança na Bíblia. Eu acredito sim que você pode até abrir mão da sua família, mas pelo meu entendimento, então você fica sozinho. Ou você espera Deus levar o que você está abandonando ali. Porque até a morte nos separa. Essa é a visão, esse é o entendimento que eu tenho, tá, igreja? E foi isso que Deus colocou no meu coração, no meu processo de restauração, né? Falar para vocês que eu não tinha vontade de poder encontrar uma outra pessoa, tinha sim. Mas como eu também tinha outras questões, as minhas filhas, né? Não se tratava só de mim, se tratava também do futuro delas. Se tratava também da maldição de um segundo casamento, que eu também acredito nisso, porque eu vivi isso com meus pais, e só eu e os meus irmãos sabem o preço que é, né, você ver ali um segundo relacionamento, né, acontecendo ali, a destruição de uma família, e as pessoas acham que depois elas vão lá e fazem outra e uma nova família surge. E como se, né, tipo assim, como se você troca de roupa, né. Mas enfim. Então, igreja, o que eu quero dizer para vocês, e acredito que essa é a palavra do Senhor, que na verdade eu nem ia para esse caminho, mas o Senhor está nos direcionando para isso. É você amar o seu cônjuge que te traiu da mesma forma que Deus te amou. E ainda assim você nunca será capaz de amar ninguém como Deus te ama, porque o amor dele por nós é algo surreal, é algo inexplicável. Mas o mesmo Deus, esse Deus maravilhoso, ele diz que ele odeia o divórcio. Eu odeio o divórcio. Então eu fico pensando, se eu estou buscando a Deus, se Deus é prioridade na minha vida, se Deus está acima de tudo na minha vida, porque esse é o maior segredo. Se Deus está acima de tudo, se você o ama acima de tudo, e se você tem uma vida de santidade, de obediência ao Senhor, de relacionamento com Deus, o Senhor vai te direcionar. E eu tenho certeza que Ele não vai te direcionar para algo que não seja a restauração da sua família. Ou Ele vai restaurar a sua família, ou, como eu ouvi uma missionária falando, né? Ou o seu cônjuge foi uma pessoa tão ruim, né? Que Deus vai tirar ele do seu caminho. Aí sim você está livre, meu querido. E minha querida, aí você está livre para viver a sua vida.
né? Se o Senhor recolher o seu cônjuge, pode sossegado, né? Então, assim, eu acredito que se você posicionar, ou Deus vai fazer uma coisa, ou Ele restaura, ou Ele recolhe para que você viva ali aquilo que Ele tem para você. Mas eu não acredito que alguém que ame o Senhor possa fazer algo que Ele odeia. Como Ele fala, eu odeio o divórcio, né? Eu acredito que Deus, aquela pessoa, ela tem que se submeter à vontade do Senhor e deixar o Senhor trabalhar dentro dela, porque há sim a possibilidade do Senhor te ajudar no perdão. Possibilidade não, Ele pode fazer isso por você, lógico que você decida primeiramente perdoar. Ah, pô, mas você não sabe o que meu cônjuge fez comigo. Eu não sei, mas eu sei que você também errou contra Deus, eu errei contra Deus e Deus nos perdoou. E como que você quer que Deus te perdoe se você não é capaz de perdoar o seu próximo? Se você não é capaz de perdoar o seu cônjuge? Deus nem suas orações Ele vai ouvir. Por isso que eu falo que a pessoa que não perdoa, ela não adianta ela nem lutar. Porque Deus não vai nem ouvir as orações dela. Porque ela não recebe perdão e ela também não dá perdão. Então, assim, é algo injusto, né? Eu quero o perdão de Deus. Ai, Deus, eu quero suas bênçãos pro seu perdão. Eu sou falho, eu sou isso, aquilo. Mas o meu cônjuge, não. Ele não merece o meu perdão. Então, não é isso que a gente vê aqui, que está acontecendo aqui com Oséias. Deus fala para Oséias amar aquela esposa que estava no adultério. Ela não tinha parado de adulterar, não. Ela estava ainda no adultério. E aí que entra essa questão da cerca de espinhos, da oração da cerca de espinhos, né? Que fala de Deus cercar o caminho dela com espinhos, levantar uma parede de sebe, um muro de proteção, para quê? Para que os amantes não alcancem. Ou seja, desculpa, gente, os amantes vão atrás, ou até mesmo elas vão atrás, ela vai atrás, nessa situação, mas eles não se encontrarão, eles não vão conseguir, né, se encontrar. Se ela correr atrás dele, é como se ela estivesse subindo tem uma ideia do muro de sebe, né, aquela coisa escorregadia, ela não vai conseguir chegar, né? E Oséias teve a restauração da família dele, porque ele amou a sua esposa como Deus o havia pedido. Agora eu pergunto para vocês, se Deus falou para Oséias fazer isso com a esposa dele no Antigo Testamento, que Jesus nem tinha vindo para nos ajudar na nossa reconciliação com Deus, se Deus naquele tempo valorizava a família, se Deus naquele tempo, sem Jesus ter morrido por nós, estava falando para esse homem lutar pela esposa dele, imagine agora, depois da morte e da ressurreição de Jesus, onde a gente teve a maior prova de amor de Deus, que é o perdão de todos os nossos pecados. Então, se lá Deus fez isso, imagine agora. Então, igreja, talvez você possa até discordar do que eu estou falando. Mas se você estiver discordando, peça para o Senhor falar o teu coração. Amém? Porque ninguém melhor que o Espírito Santo para nos convencer dos nossos erros, das nossas más escolhas. Eu lutei contra Deus. Eu falava, Deus, eu não quero nunca mais esse homem na minha vida. E eu tive que quase sofrer um acidente com a minha nenê para me poder entender que Deus tinha o melhor para mim. E Deus falava, você vai lutar pela sua família. Então, igreja, às vezes você não precisa disso. Se Deus tem um propósito na sua vida, espero que você não precise passar por isso, para que você ouça a voz do Senhor. Aquele que é ovelha mesmo de Deus, né? Como Jesus fala. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas reconhecem a minha voz, né? E elas também devem obedecer à voz do Senhor. Não adianta você só ouvir, você reconhecer que Deus está falando com você, mas você ser uma ovelha rebelde, uma ovelha que
fala que Deus é tudo para você, mas na hora que ele fala para você perdoar, para você lutar pela sua família, para você se posicionar, que ele vai fazer na sua vida, você não confia, você não obedece, você não crê, você abre mão daquilo que tem mais valor para Deus e que também deveria ter mais valor para você. Então não adianta nada, igreja, a gente precisa realmente se posicionar. Amém? Eu vou deixar essa oração da cerca de espinhos aqui no canal, tá? Abaixo, no descritivo, abaixo dessa mensagem. Então você pode depois pegar e copiar aí, tá? E aconselho vocês. Eu fiz essa oração, deu muito certo, me ajudou bastante. E assim, né? Eu orava, mas eu orava com fé na igreja. Eu ia pra cima, né? E meu marido, pau quebrava a folha lá, né? Começou a perder o interesse pela OM, né? O esposo tá repreendido, em nome de Jesus. Pela OM. E a OM, né? Querendo que ele fizesse mais por ela. E ele começou a falar, não, que eu não quero saber disso não. Que minha família, minha filha, né? Começou a colocar empecilhos ali em relação à minha filha, né? Entre os dois. E aí começou as brigas, as discussões. E aí ele perdeu totalmente não tô falando que foi só a cerca de espinhos que ajudou, lógico que também teve as orações, as campanhas, é todo um conjunto, tá, igreja? Mas assim, o meu marido, ele não queria mais nem estar perto dela, né? No processo final, ele sentia até vontade de estar longe, né? Enquanto ela começou a correr atrás dele, e aí começa, né, o outro processo, né, igreja? Quando você se posiciona, quem o bicho pega é pro outro lado, né? O seu cônjuge começa a entrar no deserto por você, porque o meu marido já estava depois de alguns meses, ele já estava pedindo para ajuda para lutar pelo nosso casamento e eu nem sabia. E a OM começou a correr atrás dele, desesperado, né? Porque Deus já estava fazendo a obra ali. Mas eu orava cerca de espinhos, tinha dia que eu tinha bati um desânimo, sabe? Mas eu orava com fé mesmo, que é uma oração um pouquinho extensa, viu, igreja? Mas eu orava tudo que estava ali de coração mesmo, pedia pro Senhor, colocava o nome do meu esposo ali e ia pra luta. Amém? Então, acredito sim, vale a pena vocês orarem, tá? Pra afastar aí o cônjuge da OM ou do OH, ok? E para que Deus comece a desfazer também os laços de alma, comece a desfazer ali tudo que foi feito ali, né? Para que tivesse realmente acontecido, né? Essa situação aí. Amém, igreja? Então a palavra de hoje é essa. Olha, tem um e-mail aqui que chama o desafio da restauração@gmail.com. Eu estou aconselhando algumas pessoas por lá também. Se você quiser, mande sua história para nós, se você precisa de aconselhamento, se posicionar. Amém? Você realmente quer, né, gente? Porque tem gente que a gente aconselha e aí depois a pessoa, né? É muito, né? Prefere pagar depois o preço para a vida inteira do que ficar um tempinho ali lutando e ver o milagre de Deus na vida, né? Mas se você realmente quer lutar, quer ver o milagre de Deus, quer se posicionar, me procure lá, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e até a próxima, igreja. Deus abençoe. Amém.